Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Marieta e estamos aqui para mais um encontro do estudo do livro 50 anos depois, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para que tenhamos aquela ambiência que sempre buscamos ter para um estudo produtivo, vamos ler uma página do livro Palavras de Vida Eterna, também trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem de hoje é a mensagem número 18, que é intitulada Atitudes Essenciais. E temos aqui o versículo destacado por Emmanuel traz as palavras de Jesus e é narrado por Lucas, no capítulo 14, e o versículo é o 27, e diz assim: Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Vamos ver o que Emmanuel traz a nós sobre as palavras de Jesus. Neste passo do Novo Testamento, encontramos a verdadeira fórmula para o ingresso ao sublime discipulado. Então, aqui, para que sejamos discípulos, para isso somos aprendizes. Ser discípulo é ser aprendiz. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo, afirma-nos o Mestre. Duas atitudes fundamentais recomenda-nos o eterno benfeitor, se nos propomos desfrutar-lhe a intimidade. Tomar a cruz redentora de nossos deveres e seguir-lhe os passos. Essas são as condições. Muitos acreditam receber nos ombros o madeiro das próprias obrigações, mas fogem ao caminho do Cristo. E muitos pretendem perlustrar, observar o caminho do Cristo, mas recusam o madeiro das obrigações que lhes cabem. Os primeiros dizem aceitar o sofrimento, todavia andam agressivos e desditosos, infelizes, espalhando desânimo e azedume por onde passam. Os segundos creem respirar na senda do Cristo, mas abominam a responsabilidade e o serviço aos semelhantes, detendo-se no escárnio e na leviandade, embora saibam interpretar as lições do Evangelho, apregoando-as com arrazoado enternecedor, com argumento enternecedor. Uns se agarram à lamentação e ao aviltamento das horas, ao desperdício das horas. Outros se cristalizam na ironia e na ociosidade, menosprezando os dons da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que é preciso abraçar a cruz das provas indispensáveis à nossa redenção e burilamento, com amor e alegria, com júbilo, marchando no espaço e no tempo, com o verdadeiro espírito cristão de trabalho infatigável do bem, se aspiramos a alcançar a comunhão com o Divino Mestre. Não vale a pena sofrer. É preciso aproveitar o sofrimento. Nem basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. É imprescindível viver cada dia segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. Temos aí a receita para seguir o Mestre. Vamos orar. Mestre amado, estamos aqui mais uma vez reunidos para buscar as páginas deste livro, deste romance, 50 anos depois.
Pedimos tua presença iluminada e amorosa para nos acompanhar, para fazer com que tenhamos o nosso espírito aberto para receber as lições guardadas a nós para o estudo de hoje. Que nosso anjo guardião, presente sempre ao nosso lado, nos ajude para que tenhamos ampliado o nosso senso de compreensão e possamos tirar o melhor proveito da leitura que faremos. Que assim possa ser, Senhor, te tendo ao nosso lado. Graças a Deus. Muito bem, amigos queridos. Então, vamos dar início ao nosso estudo, fazendo aquele pequeno retrocesso, né? Lembrando que aos amigos que estejam assistindo por gravação, às vezes podem assistir mais de um episódio, né? Mais de um estudo seguido, pode pular até essa parte, né? Porque vai estar bem na memória como acabou o estudo anterior. Mas isso eu costumo fazer para trazer aqueles que não podem estar assistindo se dedicando ao estudo com mais tempo, né, para assistir vários episódios seguidos, ou aqueles que assistem nas terças-feiras à noite, né? Então, para lembrar, para poder se situar na história. Então, retrocedendo ao estudo do dia 22, no caso, né? Nós encontramos lá Célia, vimos Célia sair para a caminhada, fugindo do assédio de Juno, até encontrar uma gruta onde se abrigou com o pequenino. Ao ouvir se aproximarem cavalos, correu com o menino no colo, na esperança de receber auxílio, né? E já era uma hora mais escura, né? Já estava anoitecendo, então ela ouviu a voz de um dos cavaleiros e reconheceu como sendo de seu cunhado, Caio Fabrícios, e se alegrou, né? Porém, foi ignorada por ele, que apesar de ter se comovido ao vê-la, né, ao encontrá-la naquela situação, com aquela criança ao colo, a tratou com indiferença. A tratou com indiferença e, após uma breve troca de palavras, fazendo questão de que ela entendesse que ele não a estava reconhecendo, partiu, a deixando só. Só e triste, né? Ela então volta para a gruta, acomoda o pequenino para dormir e se deixou levar, então, pelos pensamentos, das recordações do lar paterno. Depois, enquanto meditava sobre o futuro que a aguardava, né, sobre o que esperar desse futuro, teve uma visão, a visão do espírito Quinéio Lúcio, seu avô. E Quinéio trouxe palavras de consolo, de força, de esperança. E enquanto ela o escutava falar, ela chorava, incapaz de dizer qualquer coisa. A voz não lhe saía da garganta, não é? Ele, por sua vez, a esclarece de que sua mãe era inocente, que jamais havia maculado o matrimônio, e que o pequeno Ciro, né, e que o pequeno bebê era Ciro reencarnado, que ele havia retornado como havia prometido. E o que alegra muito, as duas notícias alegram muito e emocionam Célia. E, por fim, Célia, então, adormece, abraçada ao pequeno, e temos aí a cena final do capítulo 3.
Entramos, então, no capítulo 4, intitulado De Menturnis Alexandria. O capítulo começa com a figura de Célia, seguindo pela estrada, e reencontra o mesmo senhor que a acolheu quando ela estava indo para essa direção. Ele a levou na sua carreta e mais uma vez voltou a poupar Célia de uma grande caminhada. Né? Conversaram muito, ele foi muito gentil e querido com ela. E ao chegar ao destino, resolveu a bater à porta de uma casa. Uma pequena casa chamou a atenção dela. E ela foi até lá e bateu naquela casa, e a porta foi aberta por um ancião com um crucifixo pendurado ao peito. Né? E aquilo a deixou feliz, né? Porque reconheceu como um cristão também. Né? E esse cristão a acolheu como um pai acolheria uma filha. Ambos sentiram uma grande simpatia um pelo outro. E ele conta para Célia que havia perdido uma filha e que tinha o desejo de voltar para Alexandria, né, para um mosteiro que ele e amigos haviam inaugurado, aberto, né, há muitos anos. E ele havia, então, retornado para Menturnes para resgatar a filha, mas que esta desencarnou. E ele, por sua vez, ficou muito velho, já não se sentia em condições de seguir para a Alexandria como ele gostaria. Aí ele abre seu coração para a Célia e conta que é conhecido ali na cidade como Marinho e movido por uma profunda afinidade e confiança, ele começa a relatar toda a sua história para a Célia. Confidencia que seu nome não é Marinho, na realidade é Elésio, o nome dele é Elésio Monástio, e relata a ela seus dramas financeiros, seus dramas do matrimônio, né? E conta sobre o seu primeiro contato com o cristianismo. Daí nós paramos o estudo nesta etapa da conversa. E o que chama muita atenção, e vai continuar nos chamando a atenção, é essa profunda confiança e afinidade que surgiu entre os dois. Não foi à toa que ela bateu a porta daquela casa. Né? Então, era ali que estava predestinada a ir mesmo. Né? E nós, então, vamos retomar o estudo a página 202, segundo parágrafo da página 202, para quem tem essa edição do romance. E lá encontraremos a continuidade da história que Marinho, ou Lésio, né, está levando a conhecimento de Célia. Vou voltar ao parágrafo anterior, para começarmos bem. Aqueles ensinamentos do profeta Galileu encheram meu coração. Ele havia recebido de um mendigo um pergaminho, e nesse pergaminho estava lá o Sermão da Montanha. E aquilo o demoveu de uma série de intenções negativas que ele tinha. Uma que era
de matar a esposa e seu amante, né? Porque ele descobriu que o grande amigo o traía com a sua esposa, e a sua esposa o traía com o seu amigo, né? Pensou até em se matar, mas esse pergaminho, as palavras encontradas no pergaminho o modificaram. E ele foi a uma reunião para assistir uma pregação e ele se transformou. Aí foi o primeiro contato dele com o cristianismo. Então ele segue aqui. Aqueles ensinamentos do profeta Galileu encheram-me o coração. Parece que somente nas grandes dores pode a alma humana sentir a grandeza das teorias do amor e da bondade. Voltei a casa sem cumprir os malsinados propósitos e, considerando a inocência de minha filha, cujos carinhos infantis me concitavam a viver, fui à Assembleia Cristã, onde tive a felicidade de ouvir pregadores valorosos e abnegados das verdades divinas. Lá se congregavam homens sofredores e humilhados, entre os quais alguns conhecidos meus, que as fúrias políticas haviam atirado ao sofrimento e ao ostracismo. Criaturas humildes ouviam a boa nova de mistura com elementos do patriciado, que as circunstâncias da sorte haviam conduzido à adversidade. Para todos, a palavra de Jesus constituía um consolo suave e uma energia misteriosa. Em todos os semblantes, a claridade triste das tochas surgiu uma expressão de vida nova, que se comunicou ao meu espírito cansado e dolorido. Naquela noite, regressei a casa como se houvera renascido para enfrentar a vida. Ele veio de lá fortalecido pelo amor, né? Ele compreendeu o Evangelho. No dia seguinte, porém, quando menos o esperava na quietação de minha alma, eis que um pelotão de soldados me cercava a residência e conduzia-me ao cárcere sobre a mais injusta acusação. É que naquela noite, o inditoso, né, o infeliz Flávio Rilas, né, o seu amigo e amante de sua esposa, fora apunhalado em misteriosas circunstâncias. Diante do seu cadáver, minha própria mulher jurou fora eu o assassino. Arguida a calúnia, busquei interpor minhas relações de amizade para recuperar a liberdade e poder cuidar da pobre filha recolhida, então, por mãos generosas e humildes do esquilino. Mas os amigos responderam-me que só o dinheiro poderia movimentar, a meu favor, os aparelhos judiciários do império, e eu já não o possuía. Abandonado no cárcere, impossibilitado de justificar-me, visto haver comparecido à Assembleia Cristã naquela noite, preferi silenciar a comprometer os que me haviam proporcionado consolação ao espírito abatido. Então, aqui, se ele conta onde ele estava no momento do crime, ele denunciaria os seus amigos cristãos. E ele não cogitou fazer isso. Espezinhado nos meus sentimentos mais sagrados, esperei as decisões da justiça imperial, tomado de indefinível angústia. Afinal, 2 centuriões foram notificar-me a sentença iníqua, a sentença injusta. As autoridades, considerando a extensão do crime, cassavam-me de todos os títulos e prerrogativas do patriciado, condenando-me à morte, visto que o questor assassinado ter sido homem de confiança de César. Recebi a sentença, quase sem surpresa, embora desejasse viver para servir aquele Jesus, cujos ensinos grandiosos haviam sido a minha luz nas sombras espessas do cárcere, e cumprir, igualmente, os deveres paternais com a filhinha abandonada pela ternura materna. Esperei a morte com o pensamento em prece, mas a esse tempo existia em Roma um homem justo, pouco mais moço que eu, cujo pai fora camarada de infância do meu genitor.
Esse homem conhecia o meu caráter defeituoso, mas leal. Chamava-se Quinéio Lúcius e foi pessoalmente a Trajano, né, o imperador romano na época, né, advogar a causa da minha liberdade. Afrontando as iras de Augusto, não trepidou em lhe solicitar clemência para o meu caso e conseguiu que o imperador comutasse, né, substituísse a pena para o meu banimento da corte, com a supressão de todas as regalias que o nome me outorgava. Enquanto o ancião fazia uma pausa, a jovem começava a chorar comovidamente, em face da alusão, né, à referência ao avô, cuja lembrança lhe enchia o íntimo de vivas saudades. Então, alguém tem alguma dúvida de que Quinéio Lúcius estava presente nesse momento? Né? Ele vinha cuidando, se dedicando aos cuidados da neta. E isso acho que pode explicar muito bem, não é? A simpatia e a vontade de Lésio confidenciar a Célia a sua história. Então, nada ali estava fora do prumo, né? Estava tudo como tinha que ser. Ela foi induzida a bater naquela porta, procurar encontrar aquele homem e ter com ele essa simpatia, dar a ele essa vontade de se abrir e de contar sua história. E ter ainda, né, saber que quem o ajudou foi seu avô. Vamos ver como continua. Uma vez livre, prosseguiu o velho de Minturnes, né, Lésio, aproximei-me de antigos companheiros que comigo haviam provado do mesmo cálice, com as perseguições de ordem política e que já partilhassem da mesma fé em Jesus Cristo. Banidos de Roma e humilhados, dirigimos-nos à África, onde fundamos um pouso solitário, não longe de Alexandria, a fim de cultivarmos o estudo dos textos sagrados e conservar simultaneamente os tesouros espirituais dos apóstolos. Deixando a capital do império, confiei minha única filha a um casal amigo, cuja pobreza material não lhe deslustrava, né, não lhe embaçava os sentimentos nobres. Provendo o futuro da filhinha com todos os recursos ao meu alcance, parti para o Egito cheio de novos ideais, à luz da nova crença. Nas severas meditações e austeros exercícios espirituais a que me submeti, cheguei a olvidar as grandes lutas e penosas amarguras do meu destino. O descanso da mente em Jesus aliviou-me de todos os pesares. O único elo que ainda me prendia à península era justamente a filha, então já moça, e cuja afetividade desejava transportar para junto de mim na África longínqua. Depois de 20 anos, vejam só quanto tempo, né, depois de 20 anos no seio da nossa comunidade, em preces e meditações proveitosas, solicitei do nosso diretor espiritual a necessária permissão para recolher um familiar ao nosso retiro. Referi-me a um familiar, pois desejava convencer minha pobre Lésia de que deveria partir em minha companhia, em trajes masculinos, considerando o ensino de Jesus de que existem no mundo os que se fazem eunucos por amor a Deus. Então, ele se referindo aqui, dando como exemplo, né, aos homens castrados, que na época cuidavam do harém, né, para os seus súditos, né? Era um indivíduo impotente, então, de confiança.
Os estatutos da comunidade não permitem mulheres junto de nós outros, por decisão de Alfídio Prisco, ali venerado como chefe, sob o nome de Epifânio. Não era meu propósito menosprezar as leis da nossa ordem, e sim arrebatar a filhinha ao ambiente de seduções desta época de decadência, em que as intenções mais sagradas são colhidas pelos lobos da vaidade e da ambição, que ululam, uivam, né, no caminho. Desejaria conservá-la junto de mim, no mais santo dos anonimatos, até que conseguisse modificar as disposições de Epifânio acerca dos regulamentos da nossa ordem, atentas às circunstâncias especiais de minha vida. Obtendo a necessária permissão para vir à península, aqui aportei há quase 2 anos, experimentando a angústia de reencontrar minha Lésia nos derradeiros instantes de vida. Descrever-te meu sofrimento com a separação da filha querida, depois de ausente tanto tempo e de haver acariciado tão grandes esperanças, é tarefa superior às minhas forças. Acompanhei-lhe os despojos ao sepulcro, para onde mandei transportar, pouco depois, os dos carinhosos amigos que lhe haviam servido de pais, também vitimados pela peste, que não há muito flagelou toda a população de Minturnes. Ai de mim, que não mereci senão angústias e tormentos nas estradas ásperas da existência, em vista dos meus crimes inomináveis na juventude. Ilésio segue, não é? Se aprofundando nas suas confidências. Realmente ele estava se sentindo muito à vontade para abrir seu coração e sua história para Célia. Resta-me, contudo, a esperança no amor do Cordeiro de Deus, cuja misericórdia veio a este mundo arrebatar-me da humilhação e do pecado. Avizinhando-me do túmulo, rogo ao Senhor que não me desampare. Além do sepulcro, sinto que esplende a luz dos seus ensinamentos num reino de paz misericordiosa e compassiva. Certamente, lá me esperam a filha idolatrada e os amigos inesquecíveis. A terra florescente da Campânia, presinto-o, guardará em breve o meu corpo combalido. Mas, além das forças exaustas da vida material, espero encontrar a verdade consoladora da nossa sobrevivência. Receberei de boa vontade o julgamento mais severo do meu passado delituoso e, renunciando a todos os sentimentos pessoais, hei de aceitar plenamente os desígnios de Jesus na sua justiça equânime, na sua justiça imparcial e misericordiosa. O ancião de Mirtunes falava comovido, com um olhar lúcido, fixo no alto, como se estivesse diante de um plenário celeste, com a serenidade da sua fé robusta e ardente. Chegando ao termo das confidências dolorosas, observou que Célia tinha os olhos rasos de lágrimas, a ponto de não poder falar de pronto, tal a comoção que lhe estrangulava a voz no imo do peito dolorido. Por que choras, minha filha? Juntou com brandura. Se a minha pobre história de velho não te pode interessar diretamente o coração? A filha de Ovídio não respondeu, dominada pela emoção do momento, mas o ancião continuava surpreso e melancólico. Acaso terás também uma história amargurada quanto a minha? Apesar da fé ardente que presinto em teu espírito, não se justifica tamanha sensibilidade espiritual na tua idade. Dize, filha, se tens o coração igualmente tocado por uma úlcera dolorosa. Se as dores te pesam na alma desiludida, recorda a palavra do Mestre, quando exortava em Cafarnaum.
Vinde a mim, todos vós que trazeis no íntimo os tormentos do mundo, e eu vos aliviarei. É verdade que não estás à frente do Messias de Deus, porém, ainda aqui, devemos lembrar a lição de Jesus, aceitando o carinho do Cirineu que o ajudou a carregar a cruz. Ele, que era personificação de toda a energia do amor, não hesitou em aceitar o amparo de um filho humilde do infortúnio. Também eu sou um mísero pecador, filho das provações mais ásperas e espinhosas. Mas se puderes, lê em meu coração e verás que no meu íntimo palpita, por ti, a afetividade de um pai. Tua presença desperta-me inexplicável e misteriosa simpatia. Confiei ao teu espírito o que diria somente a filhinha adorada, que me precedeu nas sombras do túmulo. Se te sentes sobrecarregada dos pesares do mundo, diz-me algo de tuas dores. Repartirás comigo os teus sofrimentos e a cruz das provas te parecerá mais leve. Ouvindo aquelas exortações carinhosas e espontâneas, que não mais escutara desde a morte do avô, cujo nome fora ali pronunciado pelo ancião de Minturnes, como um ponto de referência à sua confiança, Célia, depois de acomodar o pequenino adormecido, sentou-se ao lado do seu benfeitor com a intimidade de quem o conhecesse de muito tempo e com a voz entrecortada de reticências da sua emoção profunda, começou a falar. Aqui nós sabemos, né, que não é como se conhecesse há muito tempo. Ela o conhecia há muito tempo. Se me tendes chamado filha, permitireis-vos beijar as mãos generosas, chamando-vos pai pelas afinidades mais santas do coração. Então agora nós teremos aqui as confidências de Célia. Acabastes de invocar um nome que me obriga a chorar de emoção, no tumulto das recordações também amargas e dolorosas. Confiarei em vós, qual o fiz sempre ao carinhoso avô que relembrastes agradecido. Também eu venho de Roma, pelos mesmos caminhos ásperos de amargor e sacrifício. Reconhecida a vossa confiança, revelarei igualmente o meu romance infortunoso, quando a mocidade parecia sorrir-me em plena floração primaveril. Abandonada e só, receberei por certo da vossa experiência nas estradas da vida o bom conselho que me habilite a fixar-me em qualquer parte, a fim de cumprir a missão de mãe junto deste pobre inocentinho. Desde Roma, venho experimentando a mais atroz necessidade de me comunicar com um coração afetuoso e amigo que me possa orientar e esclarecer. Nas minhas caminhadas, encontrei por toda parte homens impiedosos que me envolviam com olhares de corrupção e voluptuosidade. Alguns chegaram a insultar minha castidade, mas roguei insistentemente a Jesus a oportunidade de encontrar um espírito benfazejo e cristão que me fortalecesse. Sentia-se tomada por inexplicável confiança. Enquanto o velhinho de Minturnes a ouvia surpreso, embora a imensa serenidade que lhe transparecia do olhar, a filha de Ovídio Lúcio começou a desfiar o seu romance, cheio de lances intensos e comovedores. Confessando-se neta do magnânimo Quinéio, o que sensibilizou profundamente o interlocutor, narrou-lhe todos os episódios de sua vida, desde as primeiras contrariedades de menina e moça, na Palestina, e terminando a longa narrativa com a visão do avô na noite precedente, quando forçada a pernoitar na gruta de Tibério. Ao concluir,
Tinha os olhos inchados de chorar, como alguém que muito se demorara em alijar, né, em tirar, em jogar fora do coração o peso da desventura. O ancião alisava-lhe os cabelos comovidamente, como se o fizesse a uma filha, após longa ausência repleta de saudades angustiosas, exclamando por fim: minha filha, propondo-me confortar-te, é o teu próprio coração de menina, nos mais belos exemplos de sacrifício e coragem, que me consola. Para mim, que muitas vezes agasalhei o mal e extraviei-me no crime, os sofrimentos da terra significam a justiça dos destinos humanos. Mas, para o teu espírito carinhoso e bom, as provações terrestres constituem um heroísmo do céu. Deus te abençoe o coração fustigado, o coração maltratado pelas tempestades do mundo, antes das florações da primavera. Das alegrias do reino de Jesus, que Neio Lúcio deverá regozijar-se no Senhor pelos teus heróicos feitos. Sinto que a sua alma, enobrecida na prática do bem e da virtude, segue-te os passos como sentinela fidelíssima. Depois de longa pausa, em que Marinho pareceu meditar no futuro da graciosa companheira, disse paternalmente: enquanto narravas teus padecimentos íntimos, considerava eu a melhor maneira de ajudar-te neste meu ocaso da vida, né? Nesse fim de vida. Né? Compreendendo a tua situação de jovem abandonada e só no mundo, com o pesado encargo de cuidar de uma criancinha acolhida em tão estranhas circunstâncias. Aconselhar que voltes ao lar, não posso fazê-lo, conhecendo a rigidez dos costumes em determinadas famílias do patriciado. Além disso, a casa paterna considera-te morta para sempre, e a palavra carinhosa de Quinéio Lúcio só poderia ter valor inestimável para nós, que lhe compreendemos o alcance e a sublime revelação. Ante os seus conceitos, temos de admitir a plena inocência de tua mãe, mas se regressares a Roma, a aparição desta noite não bastaria para elucidar todos os problemas da situação, mantendo-se as mesmas características de suspeição ao teu respeito. E tu sabes que entre a dúvida e a verdade é sempre melhor o sacrifício, pois a verdade é de Jesus e vencerá tão logo a sua misericórdia julgue a vitória oportuna. Velho conhecedor dos nossos tempos de decadência e desmantelos morais, sei que ante a tua juventude, quase todos os homens moços, cheios de materialidade, se curvarão como ignominiosas propostas. A destruição do meu lar será sempre um atestado vivo das misérias morais da nossa época. Ele sabia muito bem do que ele estava falando. Ponderando as tuas dificuldades, desejo salvar-te o coração de todos os perigos, evitando-te as ciladas dos caminhos insidiosos. Entretanto, a enfermidade e a decrepitude, a velhice, não me possibilitam mais a tua defesa. Em Minturnes, quase todos me odeiam gratuitamente, em virtude das ideias que professo. Um cristão sincero, por muito tempo ainda, terá de sofrer a incompreensão e a tortura dos algozes do mundo, e somente não me levam ao sacrifício, nas festas regionais que se efetuam, atenta a minha velhice avançada e dolorosa de rugas e cicatrizes. Quer dizer, as festas, os sacrifícios continuavam acontecendo. Apresentar um velho mísero às feras potentes ou ao exercício dos atletas da devassidão e da impiedade poderia parecer estranhada covardia, razão pela qual me julgo poupado. Não possuo, pois, nenhuma relação de amizade
que te possa valer nesse transe. Lembra-te de que, ainda agora, eu te falei do meu antigo projeto de levar a filha ao Egito, em trajes masculinos, de modo a arrebatá-la deste antro de corrupção e impenitência. Esse gesto de um pai é bem o de um coração amoroso, em franco desespero, quanto ao porvir espiritual desta região da iniquidade, da desumanidade, da maldade. Contemplando a tua inerme juventude, a tua indefesa juventude, carregada de tão nobres sacrifícios, receio pelos teus dias futuros, mas rogo a Jesus que nos esclareça o pensamento. Então, ele está aqui pedindo a inspiração do Mestre, para que conseguisse ajudá-la, que conseguisse encontrar uma solução. Após alguns minutos de recolhimento, a jovem retrucou: Mas, meu desvelado amigo, não me considerais vossa própria filha? O ancião de Minturnes, no clarão sereno dos grandes olhos, deixou transparecer que entendera a alusão e revidou bondosamente. Compreendo, filha, o alcance de tuas palavras, mas estarás sinceramente decidida a mais esse nobre sacrifício? Como não, se em torno de mim surgem as mais temerosas perseguições? Sim, tuas ações nobilíssimas dão-me a entender que devo confiar nas tuas resoluções. Pois bem, se teu espírito se sente disposto à luta pelo Evangelho, não vacilemos em preparar-te as estradas por vindouras. Ficarás nesta casa pelo tempo que desejares, se bem esteja convicto de que não tardará muito a minha viagem para o além. Amanhã mesmo entrarás nos teus novos trajes, a fim de facilitar a tua ida para a África no momento oportuno. Serás meu filho aos olhos do mundo, para todos os efeitos. Chamarei amanhã a esta casa o pretor, o juiz de Minturnes, a fim de que ele cuide da tua situação legal, caso eu venha a falecer. Tenho o dinheiro necessário para que te transportes a Alexandria, e antes de morrer, deixar-te-ei uma carta apresentando-te a Epifânio, como o meu sucessor legítimo na sede da nossa comunidade. Lá, tendo empregadas todas as derradeiras economias que consegui retirar de Roma nos tempos idos, é possível que não te crie embaraços para que te entregues a uma vida de repouso espiritual na prece e na meditação durante os anos que quiseres. Epifânio é um espírito enérgico e algo dogmático em suas concepções religiosas, mas tem sido meu amigo e meu irmão por largo período, durante os quais as mesmas aspirações nos uniram nesta vida. Às vezes, costuma ser ríspido nas suas decisões, caracterizando tendências para o sacerdócio organizado que o cristianismo deve evitar com todas as suas forças, para não prejudicar o messianismo dos apóstolos do Senhor. Mas se algum dia fores ferida por suas austeras resoluções de chefe, lembra-te de que a humildade é o melhor tesouro da alma. É a chave mestra de todas as virtudes e recorda a suprema lição de Jesus nos braços do madeiro. Em todas as situações, a humildade pode entrar como elemento básico de solução para todos os problemas. Aqui está dando uma lição. E nós devemos aproveitá-la, hein? A humildade é o melhor tesouro da alma, é a chave mestra de todas as virtudes. Sim, meu amigo, sinto-me abandonada e só no mundo e temo o assédio dos homens pervertidos. Jesus me perdoará a decisão de adotar outros trajes aos olhos dos nossos irmãos da terra. Mas na sua bondade infinita, sabe ele das necessidades prementes, das necessidades urgentes que me compelem a tomar essa insólita atitude. Além do mais,
Prometo, em nome de Deus, honrar a túnica que vestirei, possivelmente em Alexandria, a serviço do Evangelho. Isso aqui está me levando à página inicial hoje, né? Trabalhar mesmo, se dedicar, não ficar só na palavra. Levarei comigo o filhinho que o céu me concedeu e suplicarei a Epifânio que me permita velar por ele sobre o céu africano com as bênçãos de Jesus. Que o mestre te abençoe os bons propósitos, filha, respondeu o ancião com uma expressão de júbilo sereno. Ambos se sentiam dominados por intensa alegria íntima, como se fossem, olha só, como se fossem duas almas profundamente irmanadas de outros tempos, num reencontro feliz depois de prolongada ausência. Aqui, mais uma vez, né, nós somos obrigados a perceber que eles podem não ter essa percepção, né? Eles sentem uma intuição, né, em relação ao outro. Mas nós, aqui de fora, conhecendo a história, né, abraçando o Espiritismo, essa doutrina que tantas coisas nos elucida, nós podemos perceber, né, que com certeza eles já se conheciam e estão juntos nessa jornada de amor a Jesus. Os galos de Minturnas já saudavam os primeiros clarões da madrugada. Então, eles passaram a noite nessa conversa. E agora amanhecia. Beijando as mãos do velho benfeitor, com os olhos rasos de lágrimas, a jovem Patrícia buscou desta vez o repouso noturno com a alma satisfeita, sem as sombrias preocupações para o dia seguinte, agradecendo a Jesus com a oração do seu amor e do seu reconhecimento. Foi dormir com o coração apaziguado, sustentado na fé. Que beleza, que beleza. No outro dia, a gente pobre daquele arrabalde de Minturnes ficou sabendo que um filho do ancião chegara de Roma para assistir-lhe os minutos derradeiros. Então, a notícia já havia corrido pelo lugarejo, né? As notícias sempre correm rápido, né? Aproveitando os trajes antigos que o seu benfeitor lhe apresentava para resolver a situação, Célia não hesitou em tomar a nova indumentária para fugir à perseguição irreverente de quantos poderiam abusar da sua fragilidade feminina. O velho Marinho apresentava aos raros vizinhos que se interessavam pela sua saúde como um filho muito caro, explicando que ele enviuvara recentemente, trazendo o netinho para iluminar as sombras da sua desolada velhice. A filha dos patrícios, travestida agora pela força das circunstâncias num garboso rapaz imberbe, quer dizer, sem barba, né? Não tinha como ser diferente. Ocupava-se carinhosamente de todos os serviços domésticos, buscando servir ao ancião generoso com a mais desvelada solicitude. Um fato, porém, veio impressionar amargamente o coração sensível de Célia. Fosse pelo trato deficiente que recebera até ali, ou pelas privações suportadas em tantas milhas de caminho, o pequenito começou a definhar, apresentando em breve todos os sintomas de morte inevitável. Então, ela quis, sem saber, né? Se ela não havia, ocorreu a ela que ela não cuidou da forma adequada, que não deu a ele tudo aquilo que ele necessitava nessa vida tão recente, né? E essas viagens longas, né? Tanta viagem.
dormindo em grutas, andando de carroça, andando a pé, passando frio. O ancião empregou, sem resultado, todos os recursos ao seu alcance para assegurar a vida bruxuleante do inocentinho. Tocada nas fibras mais sensíveis do seu coração, em virtude das revelações do avô quanto à personalidade de Ciro, a jovem sentiu no íntimo dorido a repercussão dilatada de todos os padecimentos físicos do pequenino. Desejava amparar-lhe a existência com todas as energias do seu espírito dilacerado, operar um milagre com todas as suas forças afetuosas para arrebatá-lo às garras da morte, mas em vão misturou lágrimas e preces nos seus arrebatamentos emotivos. Contemplando-lhe a agonia, a criança parecia falar-lhe a alma carinhosa e sensível, com um olhar cintilante e profundo, no qual predominavam as expressões de uma dor estranha e indefinível. Por fim, após uma noite de insônia dolorosa, Célia rogou a Jesus fizesse cessar, na sua misericórdia, aquele quadro de intensa amargura. Cheia de fé, rogava ao Cordeiro de Deus que reconduzisse o seu bem-amado ao plano espiritual, se eram esses os seus desígnios inescrutáveis, impenetráveis. Ela, que tanto o amava e tanto se havia sacrificado para conservar-lhe a luz da vida, estaria conformada com as decisões do alto, como no dia em que o vira marchar para o sacrifício exposto à perversidade dos homens impiedosos. Como se fosse ouvida, como se fora ouvida a sua rogativa dolorosa, cheia de lágrimas de fé e esperança na bondade do Senhor. O inocentinho fechou os olhos da carne para sempre, ao desabrochar da alvorada, como se o seu coração fosse uma andorinha celeste, que, receosa das invernias do mundo, remontasse célere ao paraíso. Sobre o corpinho enrijecido, a filha de Ovídio carpiu, ela pranteou, ela lamentou a sua dor intraduzível, com lágrimas ardentes, experimentando a amargura das suas esperanças desfeitas e dos seus sonhos maternos desmoronados. Nós sabemos que ela fez tudo por este inocentinho, como eles o chamam, né? Como se referem a ele, o pequeninho. Ela primeiro recebeu como irmão, transformando-o em filho, dedicando a ele a sua maternidade, o seu amor de mãe. Fez por ele, nesse pequeno espaço de vida, o que pôde. Por amor puro, verdadeiro, fraterno. Depois, então, quando soube que se tratava de Ciro reencarnado, ela viu que este amor estava transformado realmente, expandido. Não era mais aquele amor somente entre o homem e a mulher que se querem, que se desejam. Não, foi além, muito além. E aqui, então, com todo esse amor em seu peito, ela rogou a Jesus que o livrasse daquele sofrimento. E foi atendida. Todavia, continua a narrativa, a palavra sábia e evangélica do ancião de Minturnes ali estava para reerguê-la de todos os abatimentos, e depois da hora angustiada da separação, ela buscou entronizar, ela buscou colocar a saudade no santuário de suas preces humildes e fervorosas. Ela levou para o altar, o seu altar íntimo, né? Sim, seu coração carinhoso sabia que Jesus não desampara nunca. O espírito das ovelhas tresmalhadas no abismo do mundo, e refugiando-se na oração,
Esperou que viessem do alto todos os recursos espirituais necessários ao seu reconforto. Os vizinhos humildes impressionavam-se sobremaneira com aquele rapaz, de cujo semblante delicado irradiava-se uma terna simpatia, de mistura à tristeza inalterável que tocava sua personalidade de singulares encantos. Uma noite serena, quando a alma cariciosa da natureza se havia plenamente aquietado, Célia recolheu-se depois do serão habitual com o generoso velhinho, que lhe era como um pai devotado pelo coração, sentindo que força estranha lhe atormentava o cérebro, exausto e dolorido. E aqui, amigos queridos, nós faremos a pausa, deixando o restante da narrativa para o nosso próximo encontro. Vamos tendo Célia em nossos corações, tendo suas atitudes como exemplo, tendo a confiança, a fé de Lésio, o Marinho, relatada tão claramente para nós por Emmanuel. Vamos tirar daqui as lições, não é? Para a nossa vida. Vamos aprender com eles a confiança. E vimos também como é bom dividir nossos dramas com alguém. É claro que não vamos abrir nosso coração com qualquer um. Vamos abrir com alguém que mereça, assim como Célia merecia a confiança, era merecedora da confiança de Lésio, e como Lésio era merecedor da confiança de Célia. Então, levando essa lição do estudo de hoje, vamos elevar o nosso pensamento em prece para encerrar o nosso estudo. Mestre amado, vimos hoje o poder da fé, a transformação que a fé faz acontecer na vida daqueles que dedicam a vida a Ti, Senhor. Que nós possamos seguir o exemplo, que nós possamos encontrar dentro de nós essa chama divina que nos aproxima de Ti, Senhor. Que possamos usufruir do Teu amor, da Tua paz, da Tua luz, trazendo para a nossa vida diária toda essa paz, que possamos colocar em prática o aprendizado, a começar nos nossos lares, que façamos dos nossos lares, os lares, que me refiro ao lar de cada um de nós aqui, Senhor, o templo de Teu amor. Ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada que nos transforma, que revoluciona o nosso íntimo, que nos faz querer mudar, que nos faz querer progredir em busca
da rota que nos leva ao nosso Pai Celestial. Obrigada, Senhor, por tua presença em nossas vidas. Obrigada pela oportunidade de hoje de nos dedicarmos ao estudo. Ser conosco nesses dias que nos separam do próximo encontro. Que assim possa ser, graças a Deus. Amigos queridos, então nós nos veremos no nosso próximo estudo aqui no canal Videira Espírita, se Deus quiser. E então retomaremos o estudo da obra, não é? 50 anos depois. E contamos com a presença de cada um de vocês no momento que vocês puderem, seja numa manhã, numa tarde, numa noite, em qualquer dia da semana, que sejam abençoados com muita paz. Até o nosso próximo encontro.